mais uma quarta-feira juntos, glorificando, louvando, exaltando o nosso maravilhoso Deus. Como diz o salmista Davi no Salmo 34, verso 1, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. Vivamos de tal forma que o Deus Pai Criador, o Deus Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus, e o Deus Espírito Santo, que nos selou para o dia da nossa redenção, sejam o Pai, o Filho e o Espírito glorificados em nossas preciosas vidas. Que o Senhor seja exaltado nessa noite e que sejamos edificados através das orações, através dos cânticos e principalmente através da ministração da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Amado, bondoso, eterno, Senhor nosso Deus, nosso louvor, gratidão e adoração pelo privilégio de sermos teus filhos, de servirmos ao Senhor e queremos fazer isso com excelência. Ser tu glorificado, ser tu exaltado, Pai. Muito obrigado porque estaremos cantando, já estamos orando e também estaremos meditando na tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando todos que participam desse culto. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, oramos agradecidos. Amém. Agora quero convidar você a lançar sobre Deus toda a ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Nosso missionário Carlos César estará intercedendo agora por tua vida, por alguns pedidos. Também temos motivos aí de gratidão, além de estarmos clamando o socorro do Senhor em favor de algumas vidas. Então, onde você estiver agora, esteja apresentando ao Senhor as suas inquietações, apresentando com fé, sabendo que o Senhor, Ele há de nos responder e continuar nos abençoando. Carlos César, faça um momento de intercessão para nós, amado. Amém, pastor Luizeto, graça e paz, irmãos. Boa noite. Lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele já tem cuidado, Ele não irá cuidar. E ainda no Salmo 34, que o pastor Sérgio iniciou, nós vemos no versículo 4, que o salmista diz que ele buscou ao Senhor, e o Senhor o respondeu e livrou de todos os seus temores. O Senhor é aquele que cuida e livra de todos os nossos temores. Por isso, busquemos em oração juntos agora. Você aí no seu lar, apresente ao Senhor a sua gratidão, apresente ao Senhor os seus temores, as suas incertezas, que com certeza Ele o responderá para o louvor da sua glória. Senhor, nós bendizemos ao Teu augusto, altíssimo e santo nome, reconhecendo de que não há outro como o Senhor, poderoso, fiel, leal, majestoso, grandioso, resgatador, restaurador. O Senhor é imutável, é invencível, é inigualável. O Senhor é insuperável. Acima do Senhor não há quem possa estar. Por isso, confiamos e buscamos ao Senhor em oração, prestando culto de gratidão ao Senhor, tendo a plena convicção de que em todos os tempos o Senhor está conosco e os nossos lábios sempre o louvarão, os nossos lábios sempre o adorará. Tem adorado ao Senhor. Sendo assim, Pai, em nome de Jesus, exaltado e bendito seja sempre o Teu nome. E juntos, em uma só voz agora, Senhor,
como o povo do Senhor, reconciliados com o Senhor em Cristo Jesus. Nós apresentamos a nossa gratidão em oração nesta noite. Gratos ao Senhor pelo nascimento do Gabriel, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome pelo milagre da vida. O Senhor deu à nossa irmã Isabelle um parto tranquilo, aonde, ó Deus, o teu nome foi glorificado. E este casal, esta família, celebra ao Senhor com mais um milagre do Senhor em seus braços. Fortaleça a nossa irmã Isabelle na tua palavra, confiando cada vez mais em ti, para que através da vida dela, uma mulher sábia, direcionada pela tua palavra, ela edifique o seu lar e auxilie o seu esposo, nosso irmão Diego Aze, na grande tarefa que o Senhor os deu de cuidar da herança do Senhor, o Pedro e o Gabriel, educando essas crianças por meio da tua palavra, fazendo, ó Deus, com que eles cresçam em estatura, em graça, em conhecimento do teu Filho amado Cristo Jesus, e essa família seja uma família referência, uma família a manifestar a tua graça e exalar a tua glória, Pai. Essa é a nossa gratidão e a nossa petição em nome de Jesus. Também juntos, em uma só voz, nós agradecemos ao Senhor pelo livramento que o Senhor deu à nossa irmã Carminha, e ela pôde testemunhar de que, apesar do inchaço, apesar do susto, apesar da idade avançada, isso mesmo ela diz, ela se alegra no Senhor, porque a tua boa mão, a tua grandiosa, dadivosa mão a segurou e nada, nenhum mal maior aconteceu à tua serva. Bendito, engrandecido, exaltado, seja sempre o teu nome por isso. E agora ela está ali, na casa do seu filho, do nosso irmão Lincoln, juntamente com a sua esposa, irmã Andresa, se deleitando em tua presença conosco, prestando culto ao Senhor, Pai. Bendito seja sempre o teu nome por esta família tão abençoada e abençoadora, que agora pode testemunhar, como tem testemunhado, que o Senhor se faz presente entre nós e de que ainda há Deus governando sobre tudo e sobre todos. Oramos também, Pai, em nome de Jesus, pela cirurgia da nossa irmã Fátima, que irá, com a tua permissão, amanhã, estar adentrando no centro cirúrgico para passar por um procedimento. A nossa oração é para que o Senhor a encha de convicção, confiança, tranquilidade e a paz que excede todo o entendimento. Que ao entrar naquele centro cirúrgico, ela testemunhe e glorifique que o Senhor é o Deus dela. De igual modo, o nosso irmão Carlos, este irmão tão precioso, esposo da tua serva, usa da vida dele para que ele segure a mão da sua esposa, representando e sendo de fato o embaixador do teu reino ali naquele hospital. Pai, dê a eles tranquilidade em nome de Jesus. Oramos também por duas famílias que o nosso irmão Diego Aze, juntamente com o irmão William, pediu para que nós intercedêssemos. O Senhor sabe, ó Deus, o nome dessas mães e dessas crianças que estão lá no hospital, numa situação tão delicada aos nossos olhos, numa situação de risco aos olhos do médico. Mas para o Senhor não há impossível. O Senhor é Deus, o Senhor é santo e continua operando milagres. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós rogamos ao Senhor para que a tua intervenção miraculosa se manifeste na vida dessas famílias, para o louvor da tua glória. E nós oramos crentes e confiados no Senhor, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, manifesta o teu milagre naquele lugar e todos ali reconheçam de que não foi outro quem curou essas crianças e tranquilizou essas mães, a não ser um só, o único Deus, o Deus que retém e detém todo o poder em suas mãos, Pai. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Nós oramos para que a tua vontade se cumpra em nossas vidas, de igual modo na vida dessas famílias que estão ali no hospital, desesperadas, carecendo de esperança. E o Senhor é a esperança, e a esperança manifesta em Cristo Jesus. Aquele que tabernaculou entre nós, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e vive está, exaltado seja sempre o Senhor por isso. Oramos também, Pai, pelos missionários espalhados em São Vicente, São Paulo, no Brasil e no mundo afora. Homens, mulheres e famílias que representam o teu reino, aonde quer que o Senhor os estabeleceu. Encha-os, ó Pai, de coragem, ousadia, intrepidez e manuseio da tua palavra, a fim de que tua glória resplandeça aonde quer que eles estejam agora, nesse exato momento. Oramos também pelos nossos irmãos que estão passando por extrema perseguição. Fortaleça-os em tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, oramos pelas famílias enlutadas que há entre nós, os irmãos da Igreja Batista Betel. Oramos, ó Deus, pelas famílias enlutadas em São Vicente, em São Paulo, no Brasil e no mundo afora. Nós não podemos consolá-los, mas o Senhor, através da ação do Santo Espírito, pode consolá-los. Por isso, ao Senhor nós rogamos, console-os, ó Deus, para o louvor da tua glória, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tudo, absolutamente tudo está em teu controle. Tanto o nascimento do Gabriel, como, ó Pai, a última morte registrada pelos documentos nesse instante. O Senhor permite nascer e o Senhor decreta a morte. Que haja plena convicção da nossa parte e aqueles que ainda não entendam, o Senhor permita que um servo teu se aproxime dessas vidas e mostre que o Senhor é um Deus de amor e um Deus presente, principalmente na hora da dor. Oramos em nome de Jesus, para que teu servo agora, o pastor Regis, ministre aos nossos corações aquilo que o Senhor já ministrou a ele, que os nossos ouvidos, ó Deus, estejam destapados pela ação do Senhor, que a nossa mente esteja cativo à tua palavra agora, para que haja a verdadeira transformação de dentro para fora, para que haja também manifestação da tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Ouve a nossa oração e o nosso clamor. Desde agora, nós oramos gratos e confiados no Senhor, amanhã e eternamente. Amém. Amém, irmãos, irmãs. Espera aí, que microfonia é essa aqui? Foi, sumiu. A Catarina pediu oração aqui pelo Marcos. Catarina, querida, vou orar pelo Marcos. Eu só não consegui entender nas tuas mensagens se o Marcos é o teu esposo ou se o Marcos é o teu pai. Porque você colocou assim, pai, ora pelo Marcos. Quem é a Catarina, irmãos? Meu irmão, vou explicar. A Catarina é minha neta e a Nandiala, quem está falando aí, eu não vi. Fica à vontade, meu irmão. Ore pela Catarina, pelo Marcos, que é o Ticão. Ore pelo Marcos Ticão e por essa família.
Vocês perceberam que eu estou com um probleminha no meu áudio aqui, né? Então, a Catarina é tua neta. É isso, meu irmão? Tá. E aí é para orar pelo Marcos. Problema de saúde, é isso, César? Se não for, não precisa dizer o que é, meu irmão. Só para eu entender. Só... Olha, meu irmão, vou dizer, olha para que ele se converta, meu irmão. Olha para que o Senhor manifeste a saúde dele, ele se converta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos orar pelo Marcos. Vamos orar pelo Marcos. Senhor, querido Deus, nós estamos apresentando, juntamente com esses pedidos que lhe foram feitos agora pelo nosso irmão César, nós lhe apresentamos as nossas vidas e apresentamos a vida do Marcos. Senhor, não existe coração endurecido. A gente cantou agora há pouco sobre o coração. Não existe coração endurecido, não existe mente resistente que possa prevalecer, suportar a tua ação. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, porque tu és o soberano, porque o Senhor é quem domina, quem rege, quem governa os corações. O Senhor é quem estabelece, quem retira, o Senhor é quem chama. Tu és Deus, o Criador, tu és o autor da vida. Senhor, tu és o autor e o consumador da fé. E sobre a vida do Marcos, essa verdade também prevalece. Oramos para que, com mão poderosa, a mesma mão poderosa, o mesmo Espírito poderoso, o mesmo poder da palavra que nos alcançou e nos tem alcançado diariamente, envolva, alcance a vida do Marcos. Que o Senhor use os meios que quiser, porque tu és Deus, tu és sábio. Use os meios necessários. Mas nós oramos por salvação na vida desse homem. Se o pedido tem sido tão insistente assim por parte da Catarina aqui no chat, então ela certamente tem identificado urgência, necessidade. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que manifeste o seu poder respondendo a essa oração, cuidando da vida dela, dos demais familiares ao redor, sustentando-os, guardando seus corações e salvando, Deus, alcançando a vida desse homem, manifestando o teu poder, para que a glória seja também manifesta através dessa conversão. Tu és Deus. Cremos que este pedido, essa oração, ele é agradável, Senhor. E por isso nós oramos, desde já agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu tô com um problema aqui no meu áudio, porque às vezes dá microfonia. Eu tô acessando aqui para permitir as entradas dos irmãos. Por nada, Catarina. Permitir as entradas dos irmãos aqui na participação, e às vezes eu preciso ficar com a tela aberta para ver quem está pedindo, e aí às vezes dá esse probleminha, só para explicar para os irmãos, né? Quero compartilhar com você hoje, dividir um pouco com você de algo que falou comigo, graças a Deus que primeiro falou comigo, que está lá em Provérbios capítulo 4, texto muito conhecido também, graças a Deus, creio que todos conhecem. Provérbios capítulo 4. Eu vou ler do versículo 3 até o versículo 9, rapidamente. Não é o texto especificamente, não são os versos que nós compartilharemos agora, mas eles vão servir para a nossa introdução, tá bom? Então, Provérbios capítulo 4, do versículo 3 ao versículo 9, a palavra do Senhor nos diz assim, ó: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia, perceba o cuidado do pai para com esse filho. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Diria o César, sensacional. Apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria.
use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Irmãos, a nível de introdução, essa porção aqui de Provérbios que nós lemos, ela fala bastante sobre sabedoria. Aliás, o tema principal do livro de Provérbios, a gente pode estabelecer como sendo a sabedoria. Sabedoria que a gente pode encarnar, materializar, personificar na pessoa de Deus, na pessoa principalmente de Cristo Jesus. E sabedoria que nós também podemos entender aqui de uma outra forma dentro do próprio livro de Provérbios. Para vocês terem uma ideia, em Provérbios, as palavras sábio ou sabedoria são usadas cerca de 125 vezes. Porque o objetivo desse livro é nos ajudar, queridos e queridas, a adquirirmos e a colocarmos essa sabedoria em prática na vida diária, a partir dos conselhos, das orientações da palavra de Deus, para que as nossas decisões diárias elas sejam tomadas, o nosso raciocínio, a nossa vida, tudo que nós fizermos seja influenciado por essa sabedoria, por esses conselhos do Senhor. Provérbios pertence, segundo os estudiosos, aí, a uma classe, a um estilo literário que é dos livros sapienciais, ou os livros de sabedoria. Provérbios ali junto com Jó, com Eclesiastes, faz parte desses livros de sabedoria. A sabedoria era algo muito importante no antigo Oriente Médio ou no antigo Oriente Próximo. Todo governante, por exemplo, tinha os sábios à sua volta, aqueles a quem ele consultava costumeiramente antes de tomar as decisões mais importantes que ele precisaria tomar. Para dar um exemplo disso, Josué e Daniel eram alguns desses sábios a quem os seus governantes, respectivamente no Egito e na Babilônia, consultavam para que eles pudessem orientar, de alguma forma, as tomadas de decisões. Esse não é um costume meramente vétero-testamentário, né? Não é uma prática só do Antigo Testamento. Se você lembrar comigo, o apóstolo Paulo, né? Deus, por meio do apóstolo Paulo, que o inspira, vai falar lá em Efésios capítulo 5, versículo 15, dizendo assim, olha, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Então perceba que por toda a Escritura, não só no livro de Provérbios, não só no Antigo Testamento, mas por toda a Escritura, há um ensino bíblico, para que o povo de Deus seja sábio nas suas escolhas, seja sábio na sua conduta, seja sábio no seu modo de vida. Não andando como nécios, como tolos, mas como sábios. Voltando aos princípios do Antigo Testamento, para os israelitas da Antiguidade, essa sabedoria que a gente acabou de ler aqui nesses versos de Provérbios, ela ia muito além dos bons conselhos e de um bom planejamento para que alguém fosse bem-sucedido. Sabedoria significava ser hábil, ser capaz, ser bem-sucedido nos relacionamentos, nas responsabilidades. E isso, meu irmão, minha irmã, por meio de observações, por meio da obediência aos princípios estabelecidos pelo Deus criador e sustentador de todas as coisas. A linha de raciocínio do povo de Israel era: ser sábio significa ser capaz, ser bem-sucedido, e isso não só intelectualmente, mas isso praticamente, na praxis, no exercício, na vida diária, nas decisões, nas atividades, em tudo, graças à observação e à obediência dos princípios que o nosso Deus, o Deus de Israel, estabeleceu e deixou para o seu povo, por meio da sua palavra. A sabedoria bíblica, ela não está relacionada a um QI, sabe? Ela, como costumeiramente as pessoas pensam nos nossos dias, né? Olha que pessoa sábia, nossa, então ela é muito inteligente, ela tem uma capacidade intelectual, uma coisa fora do normal. Isso não é sabedoria, biblicamente falando. A sabedoria bíblica não está relacionada a um grau de instrução em que
o pós-graduado, o pós-doutorado, pode ser considerado mais sábio do que aquele irmão ou aquela irmã simples, humilde, que não conseguiu sequer terminar o ensino fundamental. Biblicamente, a pessoa pode ser iletrada e ainda assim ser considerada uma pessoa sábia, porque ela observa, ela vive e ela pratica as instruções, os conselhos, a lei de Deus, a palavra que o Senhor deixou para conosco, ou para nós, né? Diz respeito, irmãos, a um caráter, diz respeito a valores, significa olhar para o mundo através dos padrões da verdade de Deus. Ser biblicamente sábio é crer e obedecer a Deus, o Deus Criador. Então, a sabedoria não é algo teórico. Sabedoria é algo bastante prático. Para exemplificar um pouco isso daí, isso é tão verdadeiro que lá no Antigo Testamento... Interessante, Amanda. Isso é tão verdadeiro que lá no Antigo Testamento, a palavra sábio é utilizada para descrever pessoas hábeis em trabalhos manuais, como artesãos, que desempenhavam as suas funções, as suas tarefas, por exemplo, na construção do templo, na construção do templo de Salomão, na construção da arca, na construção do tabernáculo. Então, o conceito bíblico de sabedoria, ele vai além daquilo que nós costumamos pensar, que nós costumamos rotular. Se você abrir a sua Bíblia aí, em Deuteronômio, você vai observar, eu vou mencionar aqui alguns capítulos do livro de Êxodo, para que a gente consiga só ganhar tempo e depois você pode ler, tá bom? Êxodo, capítulo 28, versículo 3. Êxodo, capítulo 35, versículo 30 e 36. Então, esses textos vão mostrar para nós que os trabalhadores que ajudaram a construir o tabernáculo e o templo de Salomão foram considerados sábios, não porque intelectualmente eles fossem destacados, mas porque o exercício das suas funções, a prática, o desenvolvimento das suas funções, das suas habilidades, fazia com que esses homens fossem caracterizados como pessoas sábias. Irmãos, eu estou contando isso para você, ou para vocês, para que fique claro para nós que, biblicamente falando, sabedoria não é uma coisa simplesmente de mente. Sabedoria é que, no momento oportuno, eu coloque em prática tudo aquilo que eu tenho visto e aprendido pela palavra do Senhor. Muitos bons homens e mulheres têm caído na sua vida, pessoas que nós conhecemos têm sucumbido diante de desafios, dos desafios dessa vida, dos desafios atuais e das armadilhas presentes. Talvez você conheça alguém, ou seja, alguém que está fraquejando, vacilando, ou que esteja prestes a cair diante das lutas, dos desafios, das tentações dessa vida. A Bíblia nos diz, irmãos, que a razão para que isso aconteça é uma só. É o coração. O coração. Seja a fé abalada pelo medo, seja a tentação de cair em algum tipo de pecado, tudo tem o coração como origem e como alvo. E geralmente, essas quedas, essa fraqueza, elas acontecem porque as pessoas começam a fraquejar no seu compromisso. Elas começam a negligenciar aquilo que nós costumamos chamar de disciplinas espirituais, que nada mais, nada menos são do que a oração e a meditação na palavra de Deus. Queridos, isso está intimamente ligado à sabedoria. Dificilmente essa queda, esse esfriamento, essa frouxidão, dificilmente esses abalos acontecerão repentinamente. É muito difícil que um cristão esteja firme hoje e amanhã ele
ele desande de uma forma tal que vá ladeira abaixo e fique irreconciliável. Olha, pode acontecer, mas é muito difícil de acontecer. Sabe como acontece? Acontece quando hoje alguém negligencia um tempo de oração, um tempo de estudo da palavra. Hoje. Amanhã, ela já não estará tão forte quanto estava ontem. E aí, no outro dia, ela pode acabar negligenciando um pouco mais. E gradativamente, paulatinamente, às vezes, despercebidamente, a pessoa vai começando a desmoronar. O nome disso é negligência. Eu quero compartilhar um pouco com você hoje sobre um tema que está aqui também no capítulo 4 de Provérbios e que é o oposto de um comportamento sábio. É quando a pessoa não guarda o seu coração. Então eu quero entrar no texto de hoje e convidar você agora, também no capítulo 4 de Provérbios, a ler comigo o versículo 20 até o versículo 27. Provérbios 4, de 20 a 27. Diz assim: Meu filho, escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Salomão, homem mais sábio sobre a face da terra, principal autor de provérbios, né, dos provérbios contidos aqui nesse livro. E aí a gente sabe que, juntamente com Salomão, a gente tem alguns outros prováveis ou possíveis autores. Os homens de Ezequias, capítulo 25, versículo 1, vão mostrar para nós que esse grupo de estudiosos do tempo do rei Ezequias, lá por volta de 700 a.C., também escreveu alguns provérbios. A gente tem Agur, filho de Jaque, e também o rei Lemuel, que algumas pessoas entendem como sendo um outro nome do próprio rei Salomão. Esses são os autores aqui dos provérbios de forma geral. Mas Salomão, irmãos, esse homem sábio, ele extremamente rico, riquíssimo, como a gente costuma dizer, podre de rico. Esse homem deixando conselhos para o seu filho. E aí a gente percebe aqui, a partir do versículo 20, né, ele disse, como a gente lê, o meu filho. Então ele está, de alguma forma, tentando dar conselhos aqui para a futura geração. A gente começou lendo do versículo 3, e ele vai contar a história de quando ele era criança, e o seu pai também exercia uma influência sobre a sua vida. Então, esse princípio de discipulado familiar está nos mostrando algo muito interessante. Um rei riquíssimo não chega para o possível e provável herdeiro do trono para dizer assim para ele: filho, atente bem para todas as riquezas que eu estou deixando para você. Ele não traz para o seu filho um conselho financeiro, uma educação financeira que eu considero muito importante. Ele não traz para o seu filho uma preocupação material. Salomão, que consolida toda a conquista territorial de Davi, Salomão, do rei Davi, Salomão que faz inúmeras alianças que consolidam a paz no seu reinado, que recebe riqueza de todos os cantos da terra, inclusive para a construção do próprio templo, não está com seus olhos e com seu coração sábio, embora tenha pecado ali próximo ao final da sua vida, né?
se envolvendo com centenas de mulheres pagãs que fazem com que ele termine abandonando ou se tornando infiel no culto, na adoração para com o Senhor. Mas ele não está com o seu coração sábio, nem com seus pensamentos preocupado com uma questão material. Sabe qual é a preocupação de Salomão aqui? O que ele deseja passar para o seu filho? Provérbios 4, 23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração. Sabe por que Salomão dá esse conselho aqui? A resposta, na continuação do versículo 23, é: porque dele depende toda a sua vida. Em outras versões diz: porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, irmãs, o coração na cultura hebraica é visto, é tido como o centro de toda a personalidade. Aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós realizamos. É do coração que o raciocínio hebraico aqui desse povo afirma ou crê que jorram todas as expressões do nosso ser. Então, se essa fonte, que é o coração, for uma fonte limpa, toda a nossa vida desabotoará, fluirá em torrentes cristalinas. Porém, se essa fonte estiver poluída, tudo que dela proceder levará consigo poluição. O que Salomão está propondo para o seu filho aqui é: nada existe de mais importante na vida de um homem ou de uma mulher do que o seu coração. Porque por mais que ele tenha, por mais que ele conquiste, se o seu coração não estiver ajustado, alinhado, nada disso valerá. Irmãos, a Bíblia dá uma atenção fora do normal ao coração. Eu quero ler com vocês 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Diz assim, mas agora seu reinado não permanecerá. Samuel falando com Saul. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Deus falando por meio do profeta Samuel, falando a Saul, dizendo assim: porque o seu coração foi desobediente, porque o seu coração foi insubmisso, porque você não guardou a palavra do Senhor em seu coração, porque o seu coração foi mau, o Senhor te rejeitou como rei, e ele já procurou um homem segundo o seu coração, não o coração de Saul, mas segundo o coração de Deus. Por isso, Davi é um homem chamado segundo o coração de Deus. Deus olha para Davi, e isso fica muito claro quando lá em 1 Samuel, o Senhor manda Samuel ir à casa de Jessé para ungir o novo rei, e diz: eu vou te mostrar quem é. Samuel chega lá, a primeira pessoa que ele encontra é com Eliabe, porte atlético, aquele cara vistoso. Samuel diz assim: é esse. Não tem como ser outro. Por quê? Porque Saul já tinha um aspecto maravilhoso também. O texto também nos diz, da palavra de Deus, que os mais altos batiam nos ombros de Saul. O texto também vai nos mostrar que Saul era um homem de belíssima aparência. Então, os filhos de Jessé vêm passam os 7 filhos, e Deus vai dizendo: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Deus chega ao ponto de dizer para um profeta, para um homem de Deus, o seguinte: não atente para as aparências, porque o homem vê o que é exterior, mas eu vejo o coração. Eu olho para o interior. Então o Senhor diz para Saul, através do profeta Samuel: busquei um homem segundo o meu coração, porque Saul não era segundo o meu coração. Saul se deixou levar pelos despojos da guerra. Saul se deixou levar pela pressão do seu próprio exército. E a grande verdade, irmãos, é que isso foi só pretexto, né? Os fatores externos, as crises, as circunstâncias, elas só evidenciam aquilo que está dentro do nosso coração. A pressão que os soldados de Saul colocaram sobre ele só evidenciou o quanto o seu coração era instável, dúbio, vacilante entre 2 pensamentos. A palavra do Senhor é muito clara: não se pode servir a 2 senhores.
Você vai agradar a um ou vai desprezar o outro? Saul só se deixou levar pelos despojos da guerra porque ele também não era fiel ao Senhor. E ele ainda teve a cara de pau de dizer para Samuel, quando Samuel disse: que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo aqui, Saul? Ele disse: não, eu obedeci ao Senhor. A gente só trouxe algumas coisas, as melhores coisas a gente pegou para oferecer ao Senhor em sacrifício. E a resposta de Deus, através de Samuel, é: por acaso Deus tem prazer em sacrifícios mais do que em que se lhe obedeça? Para Deus é melhor obedecer do que sacrificar. Irmãos, porque Deus não está de olho no sacrifício, Deus não está de olho naquilo que a gente tem ou deixa de ter. Deus está atento ao nosso coração. E o coração é quem determina se nós somos obedientes ou desobedientes. Um outro texto, Jeremias capítulo 29, versículo 13. O Senhor diz para o seu povo: vocês me encontrarão, e vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Percebe a importância que a palavra de Deus dá para o coração? Nós podemos procurar o dia inteiro. Nós podemos frequentar todos os cultos. Olha, quais são os horários que tem oração na Betel? Ah, tem oração tal hora, tal hora, tal hora, tal hora. Quais são os dias de encontro na igreja, presenciais, tais dias? Onde mais eu posso encontrar, queridos? Vocês podem fazer, nós podemos fazer, né? Vou me incluir aí. Nós podemos fazer uma peregrinação por todas as igrejas da Baixada Santista. A gente pode participar de todas as atividades. A gente pode subir monte, descer monte. A gente pode ir para onde quiser, fazer o que quiser. A gente pode cumprir com toda uma vida ritualista. Numa busca ao Senhor. Mas se essa busca não for de todo o coração, nós não vamos encontrá-lo. Porque o Senhor, falando por meio do profeta Jeremias, diz: vocês só me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Por quê? Porque esse povo era engraçado. Esse povo dizia buscar a Deus, mas não buscava. Nossa, isso lembra muito o texto que a irmã Kátia leu hoje pela manhã, na meditação devocional que ela fez conosco, nosso tempo de oração, às 6:30 da manhã. Era um povo que fingia adorar, que fazia de conta que cultuava, mas que, na verdade, Deus sabia que não era um culto agradável, não era um culto segundo os padrões do Senhor. E ser sábio, biblicamente, é observar as instruções do Senhor e viver segundo essas instruções. Irmãos, Jeremias capítulo 17 agora, dos versos 9 e 10, o Senhor, outra vez, falando com o seu povo, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Deus está de olho no meu coração e no seu coração. Deus está de olho no nosso coração. Um dos textos mais conhecidos pelos judeus, Shema, aquilo que basicamente rege o pensamento judeu, contido lá em Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 6, nos diz assim, ó, deixa eu abrir esse texto, Deuteronômio capítulo 6, 4 e 6, ou 4 a 6, né? Só um minutinho aqui, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao verso 6, Senhor dizendo assim para o seu povo, ó: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E aí ele continua dizendo para ensiná-las com persistência aos filhos. É o que Salomão está fazendo com seu filho. Foi o que Davi fez a Salomão. Enfim, irmãos, é uma obediência à palavra de Deus. Mas você percebe que em todo tempo, o que o Senhor está falando aqui em Deuteronômio e nos outros textos é sobre a importância de observarmos e de agirmos com todo o nosso coração.
um bom tempo atrás, a gente compartilhava o texto de Ageu, a gente compartilhava o texto, textos do Antigo Testamento, expondo lá a palavra do Senhor. E um dos textos que mais me chama a atenção é quando o Senhor fala: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Porque o povo andava por um caminho e o coração estava em outro. Irmãos, aqui em Provérbios capítulo 4, verso 23, Salomão usa duas palavras que eu acho muito interessantes. Elas são muito próximas, parece que não tem diferença entre uma e outra, mas a verdade é que uma complementa a outra. Salomão diz assim, olha, acima de tudo, tá? Mais do que tudo, guarde o seu coração. Em algumas outras traduções, e na tradução original, no hebraico, o texto diz assim: sobretudo que se deve guardar, guarda. Então sobre o que se deve guardar, guarda. Eu quero pegar essas duas palavrinhas e falar um pouco a respeito delas. Primeiro porque guardar, quando a palavra do Senhor nos apresenta essa palavra guardar, ela tem um sentido, e um sentido muito bonito. É um sentido de confinar, de aprisionar, de encarcerar. Quando Salomão está dizendo assim, guardar, sobre tudo que se deve guardar, ele está dizendo, vocês precisam encarcerar, confinar, aprisionar. E aí depois ele continua o seu raciocínio dizendo, guarda. Esse guarda é de vigiar, é de manter sob cuidado, sobre observar. Irmãos, o ensinamento é para que o nosso coração seja primeiramente confinado, encarcerado, murado, cercado, protegido e em seguida constantemente mantido sob vigilância. Como a mais importante parte da nossa vida, nós não podemos deixá-lo exposto. Pelo contrário, nós precisamos mantê-lo seguro e constantemente cuidado. Da mesma forma, como uma fonte extremamente perigosa, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, Jeremias nos diz, como uma fonte extremamente perigosa, enganosa, nós não podemos dar espaços e nem tirar dele os nossos olhos. É isto que a palavra do Senhor está nos dizendo em Provérbios 4, 23. Acima de qualquer outra coisa que possamos considerar valiosa ou preciosa, essa coisa é o nosso coração. E o que nós precisamos fazer com ela? Guardar, cercar, proteger, confinar. E quando isso acontecer, nós precisamos manter os nossos olhos nele. Guarda, vigia, observa, atenta constantemente. O coração, na visão judaica, era exatamente essa fonte de todos os pensamentos, de sentimentos, de emoções. Era a fonte da nossa identidade. E aí, irmãos e irmãs, eu quero ler alguns outros textos com vocês, para mostrar a importância desse conselho que Salomão está dando para o seu filho e que o Senhor nos dá como Pai Supremo a nós, seus filhos e filhas, a quem ele adotou por meio de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Abra comigo, por favor, em Mateus, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 20. Esse é um dos textos mais claros para mim, que fala a respeito do meu coração e, pasme, do seu coração também. Mateus, capítulo 15, de 1 a 20. O Senhor nos diz, por meio do Evangelho segundo Mateus, ele diz assim, ó. Mateus 15, de 1 a 20. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Eles não lavam as mãos antes de comer.
Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da sua tradição? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, essa pessoa não está mais obrigada a sustentar o seu pai. Assim, por causa da tradição de vocês, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, porque o seu coração está longe do Senhor. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso, não é? Preocupação dos discípulos, irmãos. Mestre, nós estamos ofendendo os fariseus. Jesus dá de ombro e diz assim: toda planta... Não, é isso mesmo. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então, Pedro, que não tinha entendido nada ainda com os outros discípulos, pediu-lhe: explica-nos a parábola. E aí Jesus responde: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Queridos, Jesus não está dando uma aula aqui de falta de educação, de falta de higiene, não. Pelo contrário, desde o princípio, Deus vai estabelecendo pela sua palavra para o seu povo, o povo com quem ele se relaciona, princípios de higiene pessoal. Isso fica muito claro, principalmente quando o povo sai do Egito e começa um processo de êxodo até a terra de Canaã, a terra prometida. Mas em toda a Escritura isso fica claríssimo. Mas o que Jesus está fazendo aqui, irmãos, o que Jesus está fazendo aqui é mostrar para os seus discípulos, principalmente, que o grande problema do ser humano não é aquilo que pode contaminar de fora para dentro, mas é principalmente aquilo que contamina o homem de dentro para fora. E disso ele está falando que a fonte dessa contaminação não é outra, senão o nosso coração. Então Jesus está mostrando para os seus discípulos que eles precisam se preocupar muito mais com o seu coração do que com qualquer outra coisa. Porque é do coração que procedem algumas coisas que nós ojeriζamos, ou pelo menos deveríamos. Jesus vai mencionar algumas delas. Isso aqui não é uma lista exaustiva de pecados. Jesus cita algumas dessas práticas que procedem do nosso coração. Ele fala sobre maus pensamentos, homicídios, sim, homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Queridos, todos nós estamos sujeitos, vulneráveis, a cometermos algum ou todos esses pecados aqui. Sabe por quê? Porque o nosso coração é a fonte de todas essas práticas. Em alguns de nós, essa maldade contida no nosso coração aflora. E alguns cometem homicídios, adultérios e por aí vai. Em outros, esse tipo de maldade não aparece. Permanece adormecido. Mas o potencial para exercer, para praticar, está em mim e está em você. E não adianta fazer carinha de santo ou de santa
porque todos nós somos capazes de fazer essas coisas aqui. Depois, irmãos, eu quero ler um outro texto com vocês, lá em Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. Diz assim, ó. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Ele vem falando sobre sabedoria no começo do capítulo 1, depois vai falar sobre o homem que tem a mente dividida, que não deve pedir nada porque é inconstante. Tudo isso procede do coração. Essa inconstância, essa divisão, que não tem falta de sabedoria, peça a Deus sabedoria. Olha o tema de Provérbios lá em Tiago. E aí, chega um determinado momento que Tiago vai dizer assim, olha, ninguém, quando for tentado, ou seja, está falando sobre tentação e provação, ninguém, quando for tentado, deve dizer que está sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Mas ele prova. E aí Tiago esclarece dizendo, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Aquilo que Mateus falou, ou que Jesus falou lá em Mateus 15, que a gente leu agora, Tiago reforça dizendo, cada um é tentado pelo próprio mau desejo que já está no seu próprio coração. E quando cede a esse mau desejo, essa pessoa vai ser arrastada e seduzida. E esse pecado, quando é cometido, gera a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Gênesis, capítulo 6, versos 5 e 6, nos dizem assim, o Senhor viu, Gênesis 6, versos 5 e 6, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. Queridos, quando a gente lê o texto lá em 1 Samuel, né, ou quando eu mencionei o texto em que Deus fala por meio de Samuel a Saul, 1 Samuel 13, verso 14, dizendo que Deus rejeitou Saul e que chamou um homem segundo o seu coração, esse homem é Davi. Mas até mesmo esse homem segundo o coração de Deus tinha um coração pecaminoso, um coração descrito à semelhança daquele que Jesus falou em Mateus 15, à semelhança deste que o Senhor fala por meio de Moisés em Gênesis 6. Então, até mesmo Davi, um homem segundo o coração de Deus, tinha um coração pecaminoso, sujo, enganoso. E sabe o que foi que aconteceu com ele? Quando ele vacilou, quando ele não manteve o seu coração sob vigilância, quando Davi negligenciou o que deveria fazer, Davi cai. E aí ele comete um adultério, olha Mateus 15 aqui de novo, e ele comete um assassinato. Olha Mateus 15 aqui de novo. Quem diria que um pastorzinho de ovelhas, de aparência meiga, de cabelinhos ruivos, que tocava uma harpa, irmãos, tocar harpa é coisa culta. Quem é que toca harpa hoje em dia? É um instrumento culto, elitizado. Quem diria que alguém que toca harpa, que tange ovelhas, que defende ovelhas de ursos e leões, quem diria que esse homem que desafia um gigante em nome do Senhor, que foge de Saul para não matar o ungido do Senhor, seria capaz de assassinar um dos seus soldados, cometer adultério com a esposa dele, engravidá-la? Quem diria que esse homem ficaria namorando essa mulher enquanto ela tomava banho e ele observava da sacada do seu palácio? Ninguém diria isso. Assim como ninguém olha para mim, pelo menos eu espero, né? E me acha capaz de fazer algumas coisas, mas eu sou. Assim como ninguém olha para você, e talvez você não olhe para você mesmo e diga, eu sou capaz de cometer alguns crimes, mas na verdade é capaz de pecar, é capaz de se afastar do Senhor, é capaz de negligenciar a presença de Deus, é capaz de se deixar levar pelas dificuldades dessa vida, é capaz de fazer coisas que às vezes nós nem imaginamos, porque o nosso coração, ele é sempre e tão somente inclinado para o mal. Nós precisamos guardar o nosso coração no esconderijo do Altíssimo, pensando
nas palavras usadas por Salomão aqui em Provérbios 4:23, guardar, esconder, aprisionar, encarcerar. Precisamos encarcerar, esconder esse coração. Não é em qualquer lugar não, irmãos, é no esconderijo do Altíssimo. Precisamos vigiá-lo diária e incessantemente. Mas eu creio que nós precisamos principalmente fazer algo que o salmista nos diz no Salmo 139, versículos 23 e 24. O salmista diz assim, ó, e a gente cantou isso hoje. O salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta, vê se em mim algo te ofende. Vê se há em mim algum caminho mau. E dirige-me pelo caminho eterno. Irmãos, essa é a oração de um homem que sabe o quão miserável é. Que sabe como o seu coração é capaz de lhe enganar. Essa deveria ser a nossa oração todos os dias. Senhor, eu estou examinando aqui agora. Estou em oração, estou examinando, estou vendo a minha atitude, o meu comportamento, mas eu ainda não consigo ver tão profundamente, tão verdadeiramente, tão claramente como o Senhor vê. Então, sonda o Senhor. Vê se em mim existe alguma coisa que te ofende, porque se houver, arranca de mim e me guia pelo caminho eterno. Me conduza pelo teu caminho. Isso é a atitude de uma pessoa sábia. E sabe por quê que nós precisamos ter essa atitude todos os dias, irmãos? Bom, como nós já falamos, como eu já mencionei lá em Jeremias 17, 9 e 10, primeiro porque o nosso coração é enganoso, adúltero, corrompido, ninguém conhece. Segundo, porque é dele que procedem todos os tipos de inclinações pecaminosas. Já mencionei isso, Mateus capítulo 15, de 1 a 20, Gênesis 6, de 5 a 6. Terceiro, porque toda tentação que procede dele acabará nos arrastando e seduzindo, e por fim nos conduzindo à morte, se nós não vigiarmos e não guardarmos o nosso coração, acima de toda e qualquer outra coisa. Como diz a palavra do Senhor, e eu já mencionei lá em Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15. E também, irmãos, porque o nosso coração pode se tornar duro, infiel, e acabar se afastando do Senhor. É isso mesmo. O nosso coração pode se tornar tão duro, tão infiel, tão indiferente, frio, que pode acabar se afastando do Senhor. Eu quero ler com você um texto que está lá em Hebreus, capítulo 3, versos 12 e 13, e depois o versículo 15. Abra comigo, Hebreus 3, versos 12, 13 e depois o verso 15. O autor de Hebreus sabiamente diz assim, ó: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Verso 15. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração, como nos dias da rebelião. Irmãos, vocês percebem que o autor de Hebreus está focando aqui a sua palavra, nesse momento, para que os irmãos tomassem cuidado. Lembra das duas palavrinhas que Salomão usa? Guardar e guarda. Esse guarda é cuidar, é vigiar, é estar atento, é observar o tempo todo. Então, o autor de Hebreus está dizendo assim: cuidado, vigia, vigia, varão, vigia. Vigia e ora, para não cair em tentação. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, porque o coração pode se tornar perverso e incrédulo.
deixando de crer no Senhor. E a consequência de se tornar incrédulo e perverso, ou com a perversidão da incredulidade, é afastar-se do Deus vivo. Por isso, durante o tempo que se chama hoje, nesta oportunidade, nós precisamos nos encorajar mutuamente, a fim de que ninguém tenha o coração endurecido pelo pecado. Irmãos, não é um pecado que vem de fora para dentro. Não é o que a gente ingere pela boca que vai parar no estômago, que vai nos levar a pecar. A não ser que seja gula. Mas ainda assim essa gula procede primeiramente do coração. É justamente porque o meu coração é enganoso. É justamente porque o meu coração é perverso. É justamente porque o meu coração já é cheio de engano. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Que ele pode se tornar endurecido. Que ele pode se endurecer e enrijecer de tal forma que ele passe a resistir ao Senhor ou a ser indiferente ao Senhor. Queridos, isso me preocupa de forma muito especial. Muito especial. Porque não são poucos que nos nossos dias têm se tornado indiferentes. Se a gente for pensar friamente, quantas pessoas já sentaram ao nosso lado nos cultos, nas programações, e elas simplesmente não participam mais das transmissões, elas não frequentam mais o culto, desde que voltou a ser presencial. Quantas pessoas, por causa da dureza dessa vida, das perseguições que temos enfrentado, das tribulações que temos enfrentado, têm negligenciado a sua disciplina espiritual, sem constância, a ponto de começar a fraquejar, tendo seu coração endurecido, tendo a sua mente travada, influenciada, e tendo uma vida distante do Deus vivo, como diz o autor de Hebreus. Queridos, eu quero ler com vocês, voltando lá para Provérbios, a gente está caminhando para o final, quero ler com vocês os versos finais. A gente leu até o 23, eu quero ler com você do 24 até o 27, para que a gente veja duas formas de identificar se o nosso coração, ou de analisar o nosso coração segundo o conselho do Senhor, através de Salomão. Provérbios 4, de 24 a 27, diz assim, olha: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Primeira forma de nós analisarmos o nosso coração é através da nossa boca e dos nossos lábios. Salomão diz assim: afaste a sua boca das palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Queridos e queridas, Mateus capítulo 12, verso 34, nos diz assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Eu entendo que quando Salomão está falando aqui no verso 24 e no verso 24 dizendo: afaste da boca e dos seus lábios palavras perversas e maldade, é como se Salomão estivesse dizendo assim: olha, quer perceber que tipo de coração você tem? Preste atenção nas palavras que saem dos seus lábios. Tem gente com quem a gente não consegue conversar. Tem gente que a gente tenta manter um diálogo, mas a conversa não flui. Porque a gente consegue falar sobre tudo nesse mundo. Sobre política, direita, esquerda, centrão. A gente consegue falar sobre futebol, sobre qualquer assunto. Mas falar sobre as coisas de Deus, a coisa não anda. A pessoa não tem nada do Senhor para oferecer. E quando fala, você percebe às vezes que são palavras vazias. Infelizmente, tem gente que quando a gente para conversar, a gente não consegue ficar 2 minutos perto dela, porque tudo é queixa, é murmuração. Irmãos, a boca só fala do que o coração está cheio. A boca só fala do que o coração está cheio. Se aquilo que sai dos nossos lábios
não glorifica ao Senhor, é sinal de que o nosso coração está morto por dentro. A gente pode ter uma bela aparência, mas o nosso interior é morto como sepulcros caiados. Em segundo lugar, versos 25 e 26, Salomão diz: olhe para frente, olhe para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Olhar fixo, queridos, olhar fixo. Em Provérbios 23, 26, Salomão, mais uma vez, vai nos dizer assim: meu filho, dê-me o seu coração e mantenha os seus olhos em meus caminhos. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. Tenha um olhar fixo para o que é aprovado, para o que o Pai instrui. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Mateus capítulo 6, verso 21. Só que antes de falar sobre onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração, Jesus disse no Sermão do Monte: os olhos são a candeia. Se a luz que está em ti são trevas, quão grandes são as suas trevas? Por quê? Porque os nossos olhos vão para aquilo a que nós mais damos valor. Por isso que onde estiver o nosso tesouro estará o nosso coração. Os nossos olhos também estarão lá. É por isso que prestar atenção para aquilo que tem a atenção do nosso olhar identifica onde está o nosso coração. Se eu não consigo resistir a uma mulher bonita que passa na rua e eu simplesmente olho para todas as que vão e vêm, se eu não consigo resistir, no seu caso, se você for uma mulher, né, a um homem que passa, se a gente não consegue resistir a um carro, os nossos olhos só vão olhando e observando e ficando fitos em coisas, em bens, em pessoas. Irmãos, e em qualquer outra coisa que você possa imaginar agora, porque talvez Deus esteja falando contigo uma outra coisa, mas se os seus olhos estão lá, é porque o seu coração está lá. E isso mostra que tipo de coração você e eu temos. Salomão fala sobre isso. Salomão conclui esse capítulo dizendo para que o seu filho não se desviasse. Antes, afastasse os seus pés dos caminhos maus. E sabe o que é que o salmista nos diz no Salmo 119, versículo 1 ao versículo 11? O salmista diz assim, olha: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. Salomão disse: afaste os seus pés dos caminhos maus. O salmista diz: como são felizes, mais do que felizes, bem-aventurados, extrapolam a medida da felicidade. Aqueles que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Isso é sabedoria. Viver conforme a lei do Senhor é praticar, exercitar a lei. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração, o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvaria ou eu te louvarei de todo o coração, quando com coração sincero aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. E aí ele conclui dizendo: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Irmãos, o único jeito da gente manter o nosso coração cercado e sob vigilância é observando a lei de Deus, vivendo segundo a palavra do Senhor, guardando-a no coração para não pecarmos contra ele. É submetendo o nosso coração ao exame que só o Senhor é preciso o suficiente para fazer. E eu concluo trazendo uma esperança para mim e para você, porque essa esperança é bíblica, não é minha. Em Ezequiel 36, 26, o Senhor disse ao seu povo: darei a vocês um coração novo
e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, endurecido, lá de Hebreus 3, e lhes darei um coração de carne. E também falou por meio de Jeremias, capítulo 24, verso 7. Ele disse, eu lhes darei um coração, segundo o meu coração, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Meu desejo, queridos, é que assim como eu tenho visto a natureza podre do meu coração e entendido o quanto eu preciso me submeter ao meu Deus, à sua palavra, diariamente, sem abrir mão, sem negligenciar, você também entenda que essa é uma necessidade extrema que você também tem. Em nome de Jesus, não negligencie. Não deixe que o pecado que habita em mim e em você nos domine. Não permita que você seja envergonhado, que os seus caminhos se desviem. Não permita que as dificuldades dessa vida afetem a nossa vida de tal forma que a gente permita o nosso coração ser endurecido ou de qualquer outra forma ofendamos ao Senhor. Que Jesus continue nos abençoando e nos esclarecendo por meio do seu Espírito e da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sabedoria é essencial. Não é verdade, irmão Carlos César? Sim, senhor, meu irmão. Sabedoria é o princípio do temor do Senhor. Por isso, irmãos, nos apeguemos cada vez mais ao Senhor. Por isso, confiemos cada vez mais em sua palavra e não negligenciemos os princípios bíblicos que nos conduzem num caminho ao qual o Senhor já tem preparado para nós. Sendo assim, vamos orar, encerrando este culto nesta noite, e logo após, pastor Luizito empretará a bênção apostólica. Senhor, por meio da tua palavra, nós somos ministrados, através dela, nós fomos exortados, admoestados, confrontados, aconselhados e consolados, a fim de que, verdadeiramente, Pai, no momento, agora, no dia que se chama hoje, estejamos firmes em tua palavra e não deixemos os conselhos contidos nela, a fim de que a nossa vida seja uma vida que agrade ao Senhor, fortalecidos em tua presença. Dai-nos o restante de dia abençoado, livra-nos de todo mal, aqueça-nos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. E agora, que o amor de nosso Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presente comunhão e doce consolação do Espírito Santo, sejam com as nossas vidas e com todo o povo do Senhor, mundo afora espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém.